Fátima Ferreira, bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Prazer. Antes de mais, nome completo? Maria de Fátima Alcaide Forreta. Data de nascimento? 7 de junho de 1967. E a sua naturalidade? Setúbal. Em pequenina, pensava ser o quê quando fosse grande? Imensas coisas. Comecei por querer ser hospedeira até andar pela primeira vez de avião. Depois desisti, não era bem aquilo que eu queria. E depois... Mas foi traumático? Não era bem o que eu imaginava. Achava que tinha mais glamour do que andar a perguntar chá, café ou laranjada, que era uma coisa que na altura se perguntava. E ali pela primeira infância devo ter querido ser professora, porque eu tinha um quadro preto e toda a gente no meu prédio era minha aluna e eu às vezes até tinha uns modelos muito fora do que seria expectável. Depois alimentei todo o meu secundário a saber exatamente que queria fazer Sociologia na Universidade Nova de Lisboa, que foi o que eu fiz logo quando acabei o secundário. E porquê essa ideia fixa com Sociologia? Porque gostava imenso de investigação, de ciências sociais e ainda hoje gosto muito de investigação. Andando um bocadinho ainda mais para trás, diga uma coisa, qual é a memória mais antiga que tem de si? Primeiro dia de escola, da primeira classe, de sair. Eu não sei se é uma memória por colagem, de ver as fotografias, mas lembro-me de me despedir, lembro-me perfeitamente da minha mala de pôr às costas, que era o que se usava na altura, do meu irmão se despedir de mim e aquilo ser um dia na família muito solene, bata branca, e ir o primeiro dia para a escola, até porque eu entrei muito mais cedo do que aquilo que a legislação até dizia, com muita pressão minha, e a minha mãe lá conseguiu satisfazer o meu desejo. Com quantos anos? Eu ainda não tinha 6. Não tinha 6. Não. Porque iríamos fazer nesse mesmo ano? Sim, portanto não era, foi uma situação muito marginal. Eu faria no final do ano, 6 anos. Há pouco disse uma coisa que me deixou ficar aqui a pensar. Até que ponto é que a construção que nós fazemos da memória deriva muito mais daquilo que é a nossa memória ou dos álbuns que nós repetidamente vamos vendo? Pois, a memória por colagem tem esta coisa, não consigo. Se calhar teria que fazer uma psicanálise para saber. Mas é curioso, não é? Agora, efetivamente, que foi um momento que me marcou, sim, esse, e outro muito importante, que foi o exame da 4ª classe. Porque recebi no final, passei, não é? Os meus pais reconheceram o esforço e recebi uma caneta Parker de tinta, de tinteiro, não é? Que nós enchíamos. E aquilo para mim foi assim, um deslumbramento. Eu acho que me lembro mais disso do que quando entrei para a universidade a primeira vez. Esses são os momentos. E a Parker era uma super marca à época? Sim, portanto era um Ou prémio. não tem a mesma relevância? Não, eu acho. Não é? E tenho muita pena de já não ter essa caneta, perdia. Tenho pena. No secundário estudou exatamente o quê? Humanidades, com certeza? Sim, Humanidades, estudei no liceu. A matemática para mim nunca foi assim uma área muito forte. Em que escola é que andou? No liceu, na Escola Secundária de Bocage, sim. Na altura era o Liceu Nacional de Setúbal. E foi lá que fiz a minha formação desde o 7º ano. Então fez do 7º ao 12º? Do 7º ano ao 12º, sim, eu fiz a primária. Depois da primária fui para a escola preparatória, que era assim que se designava, do Bocage. Fiz o 5º e o 6º ano. Na altura era unificado. E depois fui para o liceu, sim. Então, terminado o 12º, candidata-se para o ensino superior? Sim, para a universidade que eu queria, que era a Universidade Nova de Lisboa, para o curso de Sociologia. E como é que preencheu? Colocou apenas um curso, uma universidade, uma faculdade? Não, pus mais, mas entrei naquela. Mas era noção. aquela que eu queria. Sim, tinha uma média. E o nosso 12º ano foi um ano muito vivido em grupo. Lembro-me de fazermos revisões de prova, revisões de exame, nós, os alunos, em grupo, fazer noitadas. E portanto, isto foi muito vivido. Eu tinha a noção que dificilmente não entraria. E entrei. Foi uma desilusão. Porquê? Porque eu tinha muitas expectativas, nós alimentamos expectativas que não são reais, não é? Temos umas fantasias relativamente aos cursos. Na altura, eu não fiz nenhuma orientação vocacional, portanto, aquilo tinha nascido. E eu tinha muita expectativa de ir para o campo e fazer investigação. Claro que era o primeiro ano, não é? E depois, simultaneamente, juntou-se um momento mais dramático familiar, o que me fez pensar que já não havia condições para continuar em Lisboa, e abriu
a Escola Superior de Educação e foi para onde eu vim. Sim. Então, mas deixa-me entender. Fez o primeiro ano? Fiz o primeiro ano. Não, concluí o primeiro ano. O primeiro ano. Certo. Ou seja, ficou com frequência do primeiro. Do primeiro ano, correto. E depois candidatei-me à Escola Superior de Educação. E quando se candidatou foi para? Curso de professores de primeiro ciclo. Não entrei, não é? Sim. E como foi a experiência aqui? Um misto, uma surpresa imensa, porque eu tinha tido a experiência de estar numa universidade como uma universidade nova, que é assim muito vivida do ponto de vista, não é, naquele quartel, aquele espaço, mas muito distante em termos do corpo docente. Portanto, aquilo era do ponto de vista da experiência social em pares, perfeita, não é? Muito animada, mas muito distante daquilo que nós imaginamos ainda hoje, tradicionalmente a universidade. Quando eu aqui cheguei, sim, claro. Foi uma diferença incrível, porque de repente eu falava, a qualquer altura eu podia ir ao gabinete dos professores. Éramos incentivados a fazer isso mesmo e a questionar e sentarem-se ao nosso lado. Lembro-me perfeitamente do professor Rui de Piné, muitas das vezes, sentar-se ao nosso lado a discutir trabalhos. Não era a minha experiência da universidade, era eu entregava os trabalhos, a seguir eu recebia uma nota, com umas anotações, uns riscos, enfim. O professor Rui de Piné sentava-se ao nosso lado e íamos discutindo parágrafos. E isto era para mim um mundo novo. O que podia acontecer no gabinete, como também podia acontecer na sala de aula, por exemplo. Sim, ou mesmo na sala de aula, mas na sala de aula em momentos em que entrávamos e saíamos. Quando eu entrei para a Escola Superior de Educação, era os pavilhões, certo? Nós estávamos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, nos pavilhões carinhosamente tratados como a casa dos três porquinhos. E não tínhamos muito espaço lá em baixo, os professores tinham os gabinetes cá em cima no edifício principal. Portanto, quando se descia-se para ficar ali por baixo. E tudo se fazia ali. A proximidade muito grande, era imensa. Sim, incrível. Isso foi a maior surpresa que eu tive. O que é que cativou nesse curso? Eu comecei por dizer que foi uma decisão um bocadinho dramática, porque foram condições de vida que me fizeram. Portanto, eu não vinha propriamente deslumbrada com a possibilidade de ser professora do primeiro ciclo, não era uma solução de recurso. O que me motivou foi ir progressivamente percebendo o incrível papel que tem um professor de primeiro ciclo e o quão determinante pode ser para a formação inicial de uma criança, não é? Ali na infância. E isso, o plantar, acho que foi muito essa ideia, não é? O semear, ou plantar e ver crescer e depois deixar a plantação, outros cuidarão. Mas esse foi o principal desafio. Qual é que acha que é a marca mais expressiva de um professor de primeiro ciclo? Acho que é uma coisa que o professor Rui de Piné, no final do nosso curso, na cerimónia final, lembro-me de ter dito uma coisa que era o grande objetivo quando o nosso curso foi criado, quando estavam a organizá-lo, era o desenvolvimento do ser e do estar, paralelamente ao saber e ao saber fazer. E isso é que era a grande tónica, veio trazer uma mudança incrível àquilo que era a minha experiência até formativa. Tinha sido todo um percurso a alimentar o saber, mostrar que tinha aprendido o saber e o saber fazer quando era chamada para ser avaliada, não é? Neste exigiam-me, de repente, que eu mostrasse a importância do ser e esta dimensão ética, e eu acho que isto é fundamental. Aquela dimensão humana, que eu acho que provavelmente será das principais qualidades de um professor e de um educador de infância, o humanismo, que eu felizmente depois encontrei ao longo da minha formação nos meus orientadores, tal e qual, acho que é determinante para o sucesso de tudo, porque nós crescemos enquanto cidadãos, não é só enquanto aquilo que sabemos. E sente que é justamente aí, nessa fase da vida, que se encontra logo essa matriz e que se consegue essa formatação? Não, acho que isto é uma reflexão que eu faço agora, quando já há quase 30 anos que sou professora, não é? É um beabá, não é? Sim, mas isto foi um processo, não é? Provavelmente, eu acho que alguns dos meus colegas fizeram um clique mais cedo do que eu até, da importância disto. Eu acho que até nem fiz tão depressa como alguns dos meus colegas. E tenho colegas que, desde o início, que
se percebe que aquilo fazia parte até deles, eles não poderiam ter outra matriz de formação se não fosse aquela. Eu levei algum tempo, mas é um processo de crescimento que vamos fazendo. Não deixa de ser particularmente interessante que quando se pergunta a alguém que fez um longo percurso escolar e académico e que se pergunta qual foi um professor que tenha marcado particularmente, parece que de repente há um flashback e os entrevistados vão dizendo o meu professor ou a minha professora da primária. É porque há ali qualquer coisa que é marcante. Sim, absolutamente. Sim, pelos bons ou pelos menos bons momentos, sim. Eu acho que na minha professora da primária, eu reservo dela um sentido de responsabilidade e de uma coisa que ainda hoje eu conservo, que é um particular gosto com materiais escolares e cuidado dos materiais escolares, não é? Aquela coisa do brio na apresentação, isso eu conservo dela. Depois outras coisas menos boas, eu levei reguadas, muitas vezes não sabia a tabuada, não é? E lembro-me daquela coisa humilhante que também me serviu como lição daquilo que eu nunca quereria que os meus alunos passassem. Lembro-me, provavelmente, os períodos mais humilhantes quando alguém diz, e agora vamos para o quadro, sobe ao estrado, que havia estrado naquela altura, e em fila, todos os que não sabiam a tabuada, estende a mão. A humilhação é tão grande que de repente nós estamos ali, somos o centro das atenções, não é? De todos os outros que sabiam, e ainda tenho que oferecer a mão. Poucas coisas mais humilhantes que isto. Portanto, sim, essas recordações são más. Ora bem, voltamos então a coisas bem melhores. Depois de já ter obtido aqui o diploma, qual foi a sua primeira experiência profissional? Bem, eu só trabalhei um ano como professora de primeiro ciclo. E foi um ano fantástico, porque foi para a Comporta. Portanto, tive um privilégio incrível de trabalhar um ano com uma turma que não era muito grande. A escola era uma escola de 2 lugares. Nessa altura fiquei ligada à ES ainda, porque havia aquele projeto que eu agora temo não saber exatamente o nome, mas era com escolas que ficavam mais distantes. A escola tinha 2 lugares, como eu lhe dizia, e a professora da escola, uma outra Fátima, professora com imensa experiência, que me acolheu assim de uma forma extraordinária, com quem eu aprendi imenso, e provavelmente houve aí 2 fatores que me fizeram depois entrar para a educação especial. Eu nessa turma, que era muito pequenina, eu tinha um aluno com uma doença crónica muito grave, que entretanto infelizmente já faleceu, um aluno ambliópia e um aluno com uma deficiência motora, para além de problemas de saúde. Portanto, eu de repente tinha ali 3 alunos com necessidades que nós, no primeiro ano de trabalho, óbvio que já tivemos a experiência do estágio, mas a experiência do estágio é uma experiência muito controlada, não é? Nós temos um orientador, ali estamos sozinhos. Eu felizmente tinha aquela colega, mas tinha 3 casos que de facto era um desafio muito grande para mim. E foi gratificante essa experiência? Foi fantástica. Sim. Foi fantástica. E o que é que depois, entretanto, aconteceu na sua vida para seguir outro percurso? Outro evento mais ou menos dramático. O destino tem estas coisas e, portanto, eu acho que as coisas vão acontecendo porque não esperamos. Eu, quando saí, eu tinha feito as minhas continhas todas e eu tinha 16, achava eu. Mas quando me entregaram o primeiro certificado, eu tinha 15, o que quer dizer que eu entrei consegui trabalhar no primeiro ano. No segundo ano, todos os meus colegas que tinham 16 foram vinculados, que era assim que se chamava na altura, e eu não fui. E, portanto, passou-se o tempo. No segundo ano eu fiquei à espera até novembro, sem ser colocada. Em novembro fazem-me um convite para eu ir trabalhar na APP-ACDM de Setúbal, no Centro de Reabilitação Profissional. E eu fui lá e fiquei muito intimidada, mas na semana seguinte fui colocada em Brescos, que é assim, eu agora passo por lá muitas vezes, fico a caminho de Grândola, e já não me apetecia ir para Brescos. Tinha aquele convite, era um desafio e, portanto, acabei por ficar na instituição durante 7 anos. No Centro de Reabilitação Profissional, a trabalhar com uma população completamente diferente, porque eram adultos com deficiência intelectual e
6 meses aterradores iniciais e depois apaixonei-me de tal maneira que hoje é a minha vida, não é? É trabalhar muito esta área. Que é muito exigente e muito difícil também. Nem tanto. Não, já não tem é. essa carga Tem um retorno extraordinário. de afeto. E de reconhecimento. E aquela coisa do plantar é mais imediato, não é? Porque apesar de obviamente, recolheremos as aprendizagens que cada um conseguir fazer e, portanto, do ponto de vista desta aprendizagem que é a tolerância à frustração, que um professor tem que ter, mas ao mesmo tempo são coisas que a gente vai vendo, mudanças. E elas são visíveis? Sim. E eram adultos, não é? Alguns da minha idade. Ora bem, quando voltamos aqui ao seu percurso no Instituto, qual é que considera ter sido um momento que tenha sido particularmente marcante para si? A entrada e a saída. Não, ia-lhe dizer a entrada, porque a entrada foi, por tudo o que eu já lhe contei, foi extraordinário, porque de repente eu chego ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque era lá que nós tínhamos, e tenho pegadas que tenho que seguir até umas casinhas de madeira. Eu não vinha de uma instituição muito melhor, que era um ex-quartel, não é? Mas aquilo foi, de repente, um choque muito grande e que eu pensei, e onde é que eu estou metida? Até chegar lá abaixo e perceber a recepção. E todas estas mudanças tão grandes foram incríveis. A saída, porque a saída, eu podia lhe dizer, não consigo falar num momento, porque foi todo o processo. Eu acho que todo este processo de crescimento, aquela característica que eu comecei por dizer que foi das que mais me marcou na minha formação, eu depois voltei cá para o DES, para o Diploma de Estudos Superiores Especializados, mas tem que ver exatamente com, progressivamente, os professores desta escola, os professores da altura, foram nos tratando cada vez mais como colegas. Ainda antes de nós termos o curso, e todo este processo foi extraordinário. O final, porque no final, todo um momento solene, nós quisemos fazer uma coisa mais tradicional, mas ao mesmo tempo com umas mudanças, mas quisemos fazer a bênção na mesma das partes, assim, e esse momento foi um momento incrível, porque tínhamos viajado 3 anos e não eram só os 45 alunos, eram os 45 alunos mais um grupo de professores que era reduzido e um grupo de funcionários, também muito importante. Na altura, os professores tinham uma importância incrível, mas em todo o ambiente há uma série de funcionários que são elementos-chave, que são fundamentais em todo este processo e que estavam ali connosco. E que foram marcantes também. Sim. Apesar do distanciamento, quando hoje olha para esta casa-escola e no sentido mais lato para o Instituto, qual é a visão que tem desse lado? Eu disse-lhe que provavelmente seria o tema mais difícil, porque efetivamente não tenho muito, e se calhar isso diz muito daquilo que possa ser eu estar um bocadinho aliada, mas também pode querer dizer que o próprio Instituto também não está a chegar aos profissionais. Não sei se me faço entender. Claro. Provavelmente porque também depois eu orientei-me para outras áreas de interesse que não eram as desta casa. Tenho um maior contacto com ex-formandos, por exemplo, da Escola Superior de Saúde, porque trabalho com os terapeutas da fala, que vêm de lá, e há aqui um trabalho grande. Não recebo estagiários da ES e, portanto, isso também pode fazer este distanciamento maior. Não tenho feito as formações aqui, acho que se calhar faz falta formações, por exemplo, na área da formação de professores, na formação contínua, que não só formações organizadas. Eu sei que agora até se tem feito, e sei que desde há 2 anos se tem feito alguns eventos para toda a comunidade, e eu acho que tem sido feito um esforço, mas acho que era importante que a formação contínua fosse assegurada pelo Politécnico. Já deixou ficar aqui uma série de sugestões. Obrigada. Para nos irmos aproximando. Foi um gosto. Muito obrigada. Obrigado também.